Olá, pessoal do mundo do terror. Sejam bem-vindos ao canal Sombra e Segredos. 3 histórias assustadoras de terror. Em noites de inverno, meu tio me ofereceu para cuidar sua casa, enquanto ele saía de férias com sua família na Europa. Minha tia e meu primo já tinham saído avançar, enquanto meu tio tinha que terminar alguns negócios. Primeiro, uma vez que ele terminou tudo o que tinha que fazer, ele me pediu para cuidar da casa. Por algumas semanas ele sabia o quanto eu queria morar sozinho. Então ele me ofereceu esta oportunidade de experimente pela primeira vez. Ele me proibiu de convidar qualquer amigo passar muito tempo no quintal. Eu não entendi o porquê, mas presumi que ele não queria que eu andasse muito lá fora, como a grande quantidade de neve que havia acumulado pode causar um acidente. Depois de me dar muitas instruções sobre como para cuidar da casa, ele me deixou uma grande quantidade de comida na geladeira, então saiu. Devo admitir que no início foi realmente melhor do que eu esperava. Não me sentia desconfortável por estar sozinho, e eu realmente senti que poderia fazer qualquer coisa. Eu queria tudo estava indo perfeitamente, até no meio da noite, um barulho me acordou mais surpreso do que assustado. Levantei-me rapidamente e olhou em volta. Havia nada, apenas a escuridão do meu tio sala, iluminada pela intensa luar, entrando pela janela. Olhei pela janela para ver se era nevando, e para minha surpresa, não só estava neve caindo, mas parecia que estava uma nevasca lá fora, surpreso. Olhei para fora, sem perceber o que realmente estava acontecendo. Virei-me rapidamente quando ouvi o mesmo barulho. Vem da porta da frente. Andar de baixo. Este foi o momento em que meu coração começou batendo mais rápido. Eu pensei que possivelmente algo tinha explodido contra a porta, mas eu não tinha certeza. Desci as escadas, ligando todos os luzes no caminho e olhou para fora. Olho mágico da porta da frente, não vendo nada, abri uma fresta da porta, tente não deixar o frio ou a neve entrar para meu horror, ouvi passos levando direto para a porta. Bati a porta e tranquei. Respirando profundamente, quem seria lá fora? Neste tempo, eu disse baixinho olhando pela casa como se quisesse descobrir o que fazer a seguir. Corri até a porta dos fundos olhando através do vidro. Estava muito escuro e nevado para ver qualquer coisa além de alguns metros de distância. Mas através da neve, eu jurei que vi uma pessoa muito pequena saindo de casa. Parecia como uma criança com menos de 9 ou 10 anos. Breve relâmpago do vento me permitiu para ver mais claramente por uma fração de segundo. E com certeza, havia definitivamente um garoto andando fora de casa. Eu estava com medo, mas também preocupado com o criança pequena. Corri escada acima para pegar meu telefone, liguei para o 911 para denunciar a criança pelo meu casa. Fiquei na janela de trás olhando para fora na escuridão nevada para ver se as crianças apareceram de novo, mas tinham ido embora quando a polícia apareceu. Eu avisei a situação em que estávamos com mais detalhes. Cozinha enquanto eu falava, mas estávamos interrompidos por uma batida silenciosa. No porta da frente, um dos policiais me disse para ficar aqui, enquanto os dois foram ver quem estava à porta, quando o oficial abriu a mesma criança. De antes foi revelado, um policial trouxe a criança para dentro, claramente preocupado, porque o menino não estava vestindo uma jaqueta grossa ou qualquer coisa. Um moletom leve, o outro oficial saiu procurando por mais alguém, então fechou a porta atrás dele, enquanto ele voltou a entrar em casa. A expressão no rosto do garoto era difícil de descrever como parecia totalmente em branco. O oficial estava pedindo muito perguntas, como onde seus pais estavam e o que ele estava fazendo, mas o garoto mal falou e parecia estar perdido perdido na cabeça. Realmente não entendendo o que estava acontecendo também foi surreal acontecer na minha frente, ainda não parecia real. Todos. Que criança anda por aí em uma nevasca no meio da noite? Por que ele bateu na porta? Por que ele estava sozinho e sem expressão? Não obtivemos respostas por semanas. A essa altura meu tio estava de volta e não estava mais. Precisava que eu vigiasse a casa das poucas palavras que o menino falou. Ele disse aos investigadores que a casa que eu estava na casa do meu tio foi onde ele vivido. No entanto, 2 semanas depois que eu o encontrei,
Outra família identificou positivamente o menino como seu filho perdido de meses atrás. Acompanhando essa notícia, minha mente estava girando, mas as coisas continuaram a ficar estranho. Nem um mês depois, outro desaparecido garoto foi encontrado sentado na rua, na frente da casa do meu tio, enquanto ele estava de férias novamente. Aparentemente não há conexão entre as duas crianças desaparecidas, mas parece um pouco coincidente demais para mim. Isso me fez questionar tudo. Como por que meu tio não queria ninguém por mim ficar fora do quintal? Ele estava fazendo algo que eu não sabia. Por que ele saiu vários dias depois de sua família restante? Ele possivelmente manteria pessoas em algum lugar. Obviamente, eu poderia estar completamente pensando demais em tudo. Mas quem sabe, os policiais verificaram a casa. Depois o primeiro menino foi encontrado e meu tio foi compatível com tudo. Então pode ser uma grande coincidência de duas crianças desaparecidas sendo encontradas do lado de fora sua casa, ou pode não ser uma coincidência em tudo. História do inverno é minha estação favorita do ano. Há apenas algo sobre o sentimento de neve caindo e feriados que colocam-me de bom humor o tempo todo. No entanto, eu moro em um estado bastante frio, muitas vezes causando toneladas de neve durante estes meses de inverno, sendo motorista de DoorDash em meio período para quase 3 anos na época. Seria tornar este trabalho muito mais difícil, pois estradas demorariam um pouco para serem aradas, e mesmo quando eles fizeram o pesado, a queda de neve apenas cobriria as estradas novamente, enquanto tornava o trabalho perigoso, e às vezes até impossível. Eu ainda geralmente optava por dirigir em dias de forte neve e estradas cobertas. A razão é que ninguém mais estaria lá fora. A estrada e outros motoristas do DoorDash provavelmente ficaria em casa, me dando acesso a muito mais pedidos e a possibilidade de ganhar mais dinheiro, e os clientes tendem a dar mais gorjetas, pois sabem que estão colocando você passa por muita coisa pedindo entrega durante uma nevasca. Tudo era tronco meio aberto enquanto escaneia o dentro do meu veículo com os olhos. Desculpe, ele murmurou batendo o porta-malas fechado novamente. Eu não sabia como esse processo funcionou, mas foi muito estranho que ele abria aleatoriamente meu porta-malas assim. Eu não conseguia pensar em uma razão para ele. Possivelmente será necessário abri-lo para minhas suspeitas. Começaram a aumentar, percebendo que ele não tinha noção, e comecei a colocar peças juntas. Liguei rapidamente para a assistência rodoviária número novamente. Alguns toques se passaram enquanto eu esperava ansiosamente diante do mesmo homem do último. O tempo aumentou. Meu estômago caiu. Ei, estou a apenas alguns minutos de distância. Sim, você precisa de outra coisa naquele momento. Cara, voltou até minha janela me dizendo que ele precisava das minhas chaves e que eu saia do veículo por 1 minuto, enquanto ele preparou. Eu mantive o telefone no ouvido, então sem jeito. Disse ao cara que eu apenas precisei de 1 minuto porque eu estava ao telefone. Ele não respondeu, apenas ficou parado ali, me observando como se quisesse ouça minha conversa. Eu estava tentando o meu melhor para não entrar em pânico. O cara ainda perto da minha porta, eu rolei a janela para cima. O homem imediatamente começou a bater a janela, me perguntando o que eu estava fazendo, um tom bastante agressivo. Eu então tranquei as portas, e assim que ele ouviu que tentou puxar, minha porta abriu e começou a gritar comigo. Fiquei com medo de saber que não poderia ir em qualquer lugar. Enquanto isso acontecia, ouvi outro porta, bateu fechada do caminhão atrás. Eu vi outro homem correndo em direção ao meu carro com algo na mão. Então uma buzina extremamente alta soou atrás de nós, seguido por luzes brilhantes, brilhando no meu carro. Os 2 homens correram de volta para o caminhão e imediatamente foi embora, revelando o caminhão de assistência rodoviária. 2 homens saíram e vieram para ter certeza que eu estava bem. Aparentemente eu tinha deixado a ligação ligada, e os homens ouviram o que estava acontecendo. Então eles correu para me ajudar também. Depois de avisar a polícia, descobri que havia vários casos muito semelhantes ao meu, que aconteceu que as mulheres tiveram uma forte nevasca. Os homens supostamente dirigem por aí, procurando para pessoas que estão presas, e depois roubam seus carros e roubá-los, enquanto finge ser assistência rodoviária.
Eu nem duvidaria se eles fossem aqueles que colocam aquele objeto grande no rua que me fez desviar e deslizar para fora da extra. Floresta já estivemos aqui antes, e sabemos disso além da cabine. Não há nada para milhas, e ninguém realmente acampa em a floresta, especialmente durante o inverno. Meu pai ligou para seus amigos e disse eles sobre isso, mas ainda assim, ninguém poderia realmente fazer qualquer coisa depois de algumas horas, embora eles trouxessem sobre algumas mini-câmeras que você conecta na parede e então você poderia ver uma transmissão ao vivo da sua casa. Nós os configuramos dentro para nos fazer sentir mais seguros. Foi um incômodo, mas melhor seguro do que desculpe. Partimos para o lago algumas horas depois com minha mãe, verificando constantemente o câmeras e certificando-se de que ninguém mais estava dentro da cabine quando chegamos ao local. Todos saímos nossos telefones no carro enquanto pescávamos por algum tempo. Quando voltamos para o carro, embora mamãe recebeu uma tonelada de notificações sobre o câmera detectando o movimento. Meu pai imediatamente ligou para seu amigo para vá verificar a cabine ou chame a polícia. Seu amigo ficou na linha enquanto ele entrou em casa com algum tipo de pistola. Depois de alguns minutos de silêncio, ele disse: "Nada estava lá. Eu sei que ele deveria ter esperado pelo polícia, mas os amigos do meu pai são apenas raça diferente." Ele chamou a polícia de qualquer maneira e explicou a situação. Não obtivemos nenhuma prova de vídeo, porque as câmeras baratas só mostravam feed ao vivo e não salvou imagens de vídeo. Ficaremos com o amigo do meu pai no próximo algumas noites, mas manteve a câmera ligada no cabine. Com certeza no dia em que estávamos saindo, sentiu movimento. Novamente meu pai e seu amigo correram para lá, mas novamente não havia nada dentro. Além disso, vês que havia trilhas que partiam do floresta para a cabana. As mesmas trilhas que vi no primeiro e no segundo dia. Meu pai pensou em seguir o faixas, mas minha mãe pediu que ele não é um pouco estranho pensar que alguém poderia ter estado lá dentro enquanto estávamos dormindo ou nos observando pelas janelas durante o dia. Nada aconteceu, graças a Deus, mas ainda era um dos mais assustadores experiências na minha vida. Nas próximas vezes que subimos lá, fiquei em uma cabana diferente e nada ocorrido. O amigo do meu pai disse que nunca encontrou o que estava acontecendo lá, e eu acho a pessoa parou de vir depois que saímos.